Olá, eu sou Renata Falcone e esse é o LCcast, o podcast do Ladei Cerqueira Advogados Associados. E hoje o tema é redes sociais e relações de trabalho. Mas antes, vou pedir para você assinar o nosso canal e ativar as notificações e seguir a gente nas nossas redes sociais. Hoje eu estou com as convidadas a doutora Natália Pimenta e Thalita Carvalho, nossas especialistas em Direito do Trabalho. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, dividindo com você. Oi, Thalita. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar desse tema tão atual nos dias de hoje. Vale dizer aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que eu não sei exatamente que data vocês estão nos assistindo ou nos ouvindo, mas nesse período que a gente está fazendo esse programa, aconteceu um fato muito importante, que foi notícia nas mídias, de uma pessoa que entrou numa ação contra a empresa que ela trabalhava, levou 2 testemunhas, ganhou a causa e depois fez uma dancinha no TikTok com as testemunhas e acabou perdendo a causa. Eu queria que até vocês contassem isso, porque fala muito sobre o que a gente vai falar hoje e não dá para não chamar esse assunto à tona, né? À baila. A gente está vivendo um momento em que a gente está sendo vigiado todo momento, né? Não só as redes sociais próprias, como aquelas que das pessoas estão à nossa volta. Nós estamos expostos o tempo todo. E foi, não exatamente o caso, já que era a rede própria da reclamante, né, desse caso, mas ela se expôs de uma forma que o juiz não teve outra saída, senão, infelizmente, reverter o processo em favor da empresa que ela trabalhava. E, assim, a gente está tendo cada vez mais decisões nesse sentido, com base não nas provas que nós tínhamos antes, as provas formais, documentação, mas nessas provas novas que estão sendo criadas digitalmente. É muito importante, né, essa questão que vocês estão trazendo, justamente porque ainda não há uma legislação, pelo que vocês me falaram, né? As leis ainda estão acompanhando. E a impressão que a gente tem é que, por mais que elas tentem acompanhar, quando elas chegam em algum lugar, já mudou as regras novamente, né? Isso é bem interessante porque, na verdade, o direito é cultura, né? O direito está sempre correndo atrás do que é a realidade. Quando é lançada a lei, embora já passe a regular aquela situação que precisava, né, ela já está atrasada. Para você ter ideia, por exemplo, o Código Civil, quando foi lançado, ele foi pensado em 1970, foi lançado em 2002. Ele já chegou atrasado, né? Nunca tratou do casamento homoafetivo, por exemplo. Já existia e não tratou. Então, assim, agora com as redes sociais também é da mesma forma. Ainda não tem legislação específica para isso. Sim. Então, o que a gente indica, né, as empresas a fazer é criar logo um código de conduta, né, inserir lá todas as regras que pode fazer, que não pode fazer. Esse seria o regramento, né? Isso, um regulamento interno. Já inserir nos contratos de trabalho, desde o início, né, as situações que podem ser tratadas nas redes sociais. Porque o que é ajustado, né, é mais fácil de ser resolvido, né? Mas tem algum limite nesse, digamos, essas regras, por exemplo, qual seria o limite dos empregadores? Então, Para não passar em algum, né, assim, o que dá para eles colocarem nessas regras, assim, como a Thalita disse, a lei está sempre meio que correndo atrás do que está acontecendo na realidade. A gente teve uma reforma trabalhista agora, mas, em verdade, o que a gente está vendo é que tem muita coisa que ainda não foi abarcada, né? A gente está vivendo uma realidade pós-pandemia em que as atividades do mundo digital aumentaram, as atividades econômicas no mundo digital aumentaram imensamente. Então, a gente está tendo que realmente trabalhar casuisticamente junto ali com o cliente, com a empresa, tentando evitar com que gere um problema muito maior lá na frente, sempre com a prevenção. Essa questão dos limites a serem estabelecidos, a gente tem sempre que pensar em uma coisa que não muda muito, assim, que são os direitos fundamentais daquele empregado. Então, assim, a rede social admite que o empregador tem acesso 24 horas àquele empregado. Mas isso não pode acontecer. Não é porque eles têm o acesso à rede social 24 horas que aquele empregado pode ser acessado aquelas 24 horas. aquela coisa que muitos reclamam de, eu fui para casa e recebi mensagem do meu patrão, enfim. Solicitações fora da jornada de trabalho não podem ser aceitas simples, porque isso gera uma comprovação por escrito, né, da jornada extraordinária e, às vezes, até mesmo do assédio, a depender do conteúdo dessas solicitações que são feitas pelo empregador. Teria alguma situação, assim, por exemplo, exemplos que podem acontecer?
um empregado que tem o horário dele de trabalho até às 19 horas, e aí às 20 horas o empregador solicita por ele, por meio de WhatsApp, que ele demande, que ele envie naquele momento algum relatório do que foi vendido naquele dia, alguma coisa relativa ao trabalho mesmo, sabe? Coisas que são para serem feitas naquele momento. E, por exemplo, o empregador pode pedir que um determinado empregado, nas suas redes pessoais, tenha algum comportamento específico? Então, aí a gente vem, mais uma vez, para a questão preventiva. Certo. Né? A gente tem que deixar claro que tem que existir um limite na relação do empregado e empregador, mas que o empregado também tem que deixar claro nas suas redes sociais que o seu comportamento não vai de encontro àqueles valores, às premissas daquela empresa. Então, o empregado, por mais que ele tenha ali nas suas redes sociais toda a liberdade que lhe couber de se expressar tudo, ele também não pode ir de encontro aos valores da empresa que ele trabalha. Mas também não pode existir uma influência absurda daquela empresa nos afazeres dele do dia a dia, das redes pessoais, Sim. desse tipo de coisa. Tem muita gente que, hoje em dia, a gente consegue nem imaginar uma pessoa que não tenha redes sociais, né? Mas existem, né? Quando às vezes a gente conhece uma ou outra pessoa que está tentado evitar redes sociais. E aí, de repente, ela vai trabalhar num lugar e, de repente, por acaso, ela precisa entrar numa rede social, assim, sabe? Não, a gente coloca nossos relatórios em tal rede, etc. E você vai ter que criar uma conta ali. Ou tem o caso da pessoa que tem que não ter rede social. Quais seriam esses casos? É possível a pessoa poder escolher ou hoje em dia está muito difícil mesmo a pessoa ter autonomia em relação à sua exposição? Essa é aquela pergunta assim, né? Eu devo entrar, não devo entrar? Eu sou obrigado? Sim. E aí é aquela pergunta que a gente responde com sim e não. Porque ninguém pode ser obrigado a nada, mas sim você vai ser obrigado a entrar, porque senão você não vai trabalhar. Né? Tem empresas que são somente digitais e através de rede social. Sim. Então, assim, a empresa, você entrou e a empresa começou a lhe exigir determinado comportamento em rede social. Ela vai poder fazer isso? Vamos pensar, né? Para alterar o contrato de trabalho, tem que ter um mútuo consentimento. Então, ele não pode simplesmente alterar o contrato de trabalho, olha, agora você vai ter que comprar um smartphone, agora você vai ter um pacote X de internet. Então, assim, se ele começar a exigir esse tipo de situação, a empresa vai ter que fornecer o smartphone, Sim. vai ter que pagar a internet, se for o caso, né, o pacote de dados. E se a gente pensar, mas eu vou ter que ter aquela rede social, então a empresa vai ter que ver. É a única forma de se trabalhar, né? Sim. Se for a única forma de se trabalhar e o empregado falar, não quero, infelizmente, seu contrato vai ser encerrado. Então, o empregado não pode simplesmente dizer que não quer participar da rede social, né? Porque se é aquela forma de trabalho dele, ele não tem essa opção. Né? Agora, sim, vamos falar em grupos de WhatsApp. Né? Esse é o grande tchan do momento. Né? Se aquele... E uma grande fonte de dor de cabeça. Sim. Né? É uma coisa que ninguém quer participar, né? Eu, por exemplo, só tenho 2 grupos. Voluntariamente fica muito difícil. 2 não, eu tenho 3 grupos. Um grupo do trabalho mesmo. Eu tenho um grupo eu e comigo mesma, que é onde eu mando tudo que eu preciso falar para alguém. E tem um grupo da família. Se aquele grupo da empresa é para comunicações oficiais... Aquela mania do bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. É ali mesmo que a empresa pode colocar o quê? Regras para participação no grupo. Né? Pode falar, olha, aqui não é permitido isso. Então, para o empregado vai ficar mais fácil também, né? E vai ficar melhor para a empresa ele não dizer não, para se inserir, né? Uhum. Mas se o grupo não é oficial, é um grupo apenas da empresa, vamos colocar lá, porque lá a gente fala qualquer coisa, mas não é oficial, o empregado não tem a obrigação de participar e também não tem a obrigação de responder nada. Apenas facilita um pouquinho ficar a par do que está acontecendo, né? É isso, tem gente que não quer, né? Que é avesso mesmo. Mas é aquela história, se é para desenvolvimento do trabalho, eu não vejo por que não entrar no grupo. O que a gente mais pensa é o WhatsApp, mas, por exemplo, de repente um Facebook, a pessoa seria obrigada, de repente também, me vem uma pergunta agora totalmente nova, vou colocar fogo aqui na brincadeira. De repente ela pode se permitir fazer
um perfil que não escancare ela, assim, tipo um perfil só que ela use só dentro do trabalho, por exemplo, no Facebook? Seria possível? Então, mais uma vez, é aquela questão. A gente não pode obrigar o empregado a fazer isso. Sim. Mas ninguém pode também obrigar a empresa a contratar um empregado Que não vai que não conseguir vai cumprir. querer cumprir com aquela nova exigência da empresa. Sabe? Daí aquela necessidade mesmo de constar isso de imediato no contrato de trabalho, na vaga, né? Dizer o que é aquele trabalho, já informar que precisa ter aquelas redes sociais, que trabalho é feito daquela forma. Aí, se for avisado antecipadamente, aí não. Sim. O combinado não sai caro. Agora eu gostaria de saber da posição do empregado em si. Na verdade, sim, o empregado já já usa redes sociais, já tem as suas próprias redes, e aí ele é contratado por uma empresa. Existe, não necessariamente regras específicas, mas assim, porque hoje em dia o que é que acontece? Tudo mudou, é um mundo novo, a gente ainda não tem exatamente uma ética ou uma etiqueta, né? E quando a gente fala em bom senso, parece que nem todo mundo consegue ter esse bom senso. É o caso justamente da moça que acabou se expondo no TikTok, né? Isso, bom senso é uma coisa muito subjetiva. Você Exato. Articular. a gente não está conseguindo ainda estabelecer regras sólidas nessas questões, porque a gente não tem nenhuma norma para se basear. As coisas estão sendo construídas agora. As éticas das relações. Nem a entre as ética, nem a pessoas. norma, quiçá a lei, né? Pois é, que já é uma coisa formalizada daquela situação que está acontecendo há algum tempo. Sim. E uma coisa que eu acho interessante também da gente analisar nisso é sobre a natureza da atividade que está sendo explorada ali naquela situação, né? Empregado e empregador. Se a natureza daquela atividade em si já existiu o uso da rede social, não tem muito o que se discutir se o empregado gostaria de aderir ou não àquela rede social. Então, por exemplo, é o caso de lojas que a venda hoje é exclusivamente por meio das redes sociais, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Isso está meio que implícito que aquela pessoa vai ter que fazer uso das redes sociais. Não vai ser uma rede pessoal. Sim. Mas ela vai ter que fazer uso de redes sociais, porque é isso que está caminhando o mercado agora. Virou um ponto de venda, né? Isso, exatamente. Ou mesmo quando necessariamente ela não trabalha exclusivamente, mas ela agora sempre tem algum braço da área de vendas dentro dessas redes, né? Exatamente. A evolução do trabalho é exatamente essa. O empregado tem que se adaptar às novas realidades. Que a gente falou nos anos 80, o que aconteceu com os empregados que não sabiam mexer no computador, que não se atualizaram com informática. Eles ficaram para trás, ninguém queria mais usar a máquina de escrever. Todo mundo teve que passar a usar o computador. E depois, com o advento da internet, e-mail corporativo, agora as redes sociais, a gente está vendo a adaptação do empregado está tendo que acontecer mais rápido. Sim. Sabe? Com certeza. E é direito da empresa exigir isso, né, dos seus empregados, é claro, guardando as devidas proporções, respeitados os direitos fundamentais e tudo, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? A função social da empresa é criar emprego, vender, lucro, tudo isso nem tá ligado. Movimentar a economia. Exatamente. Tá, agora vocês contaram previamente que existem alguns trabalhos, alguns empregos em que o ideal é que não tenha a rede social, por questões de segurança. Contem aqui para as pessoas saberem que não é todo mundo que pode ter rede social, a depender da função que exerce. Isso. A gente tem hoje funções, são, por exemplo, servidores públicos que, por uma questão de segurança, não é recomendado que eles tenham ou que não tenham uma rede social aberta ou que exponham muitos pormenores da vida daquela pessoa. Porque, por exemplo, delegados, pessoas que trabalham com segurança, essas pessoas, se eles expuserem muito a vida, pode ser que coloque em risco não só a própria vida, como a vida daqueles em volta. Ou então, o risco da atividade em si. Imagine, vamos citar aqui um exemplo, se uma empresa de segurança tivesse com a suspeita de roubo em determinado local, em determinada empresa, determinado local da cidade,
e ele, nas suas redes sociais, postasse que estava indo para determinado local para tentar prender um bandido. Avisar. Impedir Oi, tô uma chegando. invasão. A gente vê isso, sabe? Ia ser impossível. Então, realmente, não caberia esse tipo de comportamento para aquela atividade que está sendo exercida por aquele empregado. Porque não faz muito sentido, né? Assim, Uma marca de produtos naturais, sem nenhuma marca de produtos Pronto. naturais, sem nada industrializado. o CEO, você imagina o CEO chegando e comendo numa churrascaria, né? Mesmo que seja na rede pessoal dele, né? Sim, não faz muito sentido, né? É uma marca que propagandeia ali a vida saudável, a vida sem exploração da vida animal. Quer dizer, ele faz parte daquela instituição, né? Daquela empresa. Ele é um outdoor daquela empresa. Sim. E aí ele vai e coloca na sua rede social uma coisa que vai completamente contra os com os valores da daquela empresa. E isso, Renata, a gente pode pensar, né? O que o empregado ele pode postar na rede social corporativa, né? Sim. E aí, assim, a gente tem que pensar o quê? O e-mail a rede social corporativa é como o e-mail corporativo, né? Ele é uma extensão da empresa. Então, o empregado lá nessa rede, ele também não pode postar o que ele quer, não. Né? Ele tem que pensar, isso aqui eu falaria com a pessoa pessoalmente, né? Sim. Eu poderia falar. Se a resposta for não, lá também é não, né? Isso é uma boa referência para dar até para quem está nos assistindo, assim, pera aí, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu me comporto, né? Porque às vezes as pessoas até querem seguir uma etiqueta, mas elas não têm certeza. Aí ficam formais demais, assim, né? Já aconteceu, acho que eu já vi uma história de que a pessoa foi e agradeceu, era um serviço mesmo, era um profissional, porém o profissional era amigo de um parente, e diz, que bobagem, não precisa me chamar assim. E a pessoa fica, mas eu tô sendo educado, né? Exato. Então, assim, o que o empregado tem que pensar, né? Não se envolver em questões polêmicas, né? Vamos falar, política, religião, são coisas muito polêmicas. Então, assim, ele vai se expor de uma maneira que vai acabar chegando na empresa, né? Então, não é uma coisa que ele deve fazer. Procurar não ser cancelado mesmo. Hoje tudo é cancelamento. Hoje é cancelamento, nossa, então, é verdade. ele tem que procurar não curtir qualquer publicação, porque curtir Até concordar. curtir pode ser um problema, né? Claro, curtir é concordar hoje, né? É verdade. Então, você não pode curtir qualquer coisa ali na rede corporativa. Hoje em dia tem muita gente que simplesmente passa e curte, às vezes sem sequer olhar o que ela está curtindo ou lendo mais profundamente o que a pessoa quis dizer. Isso, e tem que pensar, né? Curtir é concordar, né? Então... Tem um termo na comunicação que é o clickbait, né? Que você parece que é uma coisa, quando você entra é outra coisa completamente diferente. Uma isca de uma leitores. Isca, exatamente, né? Então, ele tem que pensar nas consequências, né? Porque o meio pode ser diverso, mas as consequências são idênticas, né? Isso é muito importante. Vamos tentar esclarecer. Por mais que pareça que é um mundo diferente quando a gente entra no mundo virtual, as consequências são do mundo real. Exato. Né? Então, por isso é que as pessoas têm que tomar um cuidado específico e não esquecer que mesmo no momento virtual, né, elas estão expostas também às consequências legais, reais de que podem acontecer. E perda de emprego é uma delas, cancelamento é outra, né? A gente viu um caso de uma candidata a uma vaga muito, muito concorrida em uma empresa do Estado americano, brasileira, que passou nessa seleção e comemorou nas redes sociais. Eu não me lembro qual foi a rede social, se foi Instagram, se foi Twitter, mas ela comemorou e usou diversas palavras de baixo calão. E meu Deus. um dos recrutadores já seguia ela nas redes sociais e cancelou a aprovação dela. Ela perdeu a vaga. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, a gente tem que sempre manter em mente... Vou beber todas agora que eu passei. Pois é, isso foi de encontro aos valores, né? Você ultrapassou ali aquele limite do decoro que a empresa exigia. Uma empresa séria, uma empresa mais centrada... E ela, infelizmente... Se a gente for para pensar, as câmeras estão em todos os lugares. E isso ajudou muito, por exemplo, resolve muitos crimes hoje em dia, se você for parar para pensar, né? Porque hoje você sempre pode encontrar alguma câmera gravando um lugar ermo. A princípio ermo, mas de repente tem uma câmera ali e você consegue solucionar um caso. Mas também significa que estamos o tempo todo, né? E o mais interessante é que nas redes sociais a gente se deixa vigiar voluntariamente. Isso. Deixa lá a sua rede aberta, né? Você expõe a sua vida de bom grado ali, veja,
né? Tá super exposto a todos os olhares de julgamento, todos os olhares de parabenização, mas você tá exposto o tempo todo. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Essa forma de exposição pode chegar a levar... Assim, você contou o caso de a pessoa ter perdido uma oportunidade, mas também pode. E vale, por exemplo, a empresa estabelecer uma política do tipo, bom, vamos fazer primeiro uma advertência, porque hoje em dia as pessoas ainda já perderam tão a noção que talvez seja melhor um processo educativo antes de punitivo? Tudo é observar a razoabilidade, né? Não pode Sim. simplesmente chegar lá, vou lhe dar uma justa causa por isso. Mas, assim, tem exemplos na jurisprudência nesse sentido, né? É de um caso de uma pessoa que apresentou um atestado médico. Sim. E aí começou a publicar na rede social. Era um atestado médico justo, né? Sim. Ela estava ali afastada mesmo. O médico tinha dado aquilo ali para ela. Não era real, né? Mas ela começou a postar, tô no churrasco, não sei o quê. A empresa viu e aplicou a justa causa, porque não tinha sentido aquilo ali. Se ela está incapacitada para ir para o trabalho, né? Hoje em dia não dá muito para mentir se você vai para algum lugar, não é mesmo? E é aquilo que a gente conversou, né? Ela abriu a rede para todo mundo. Então, ou seja, tem maneiras de você ter uma vida um pouquinho mais privada e abrir só para quem você quer. sim. Tem. Né? Hoje em dia é possível. Você só aceita quem você quiser. Você só permite que por exemplo, porque o Facebook você podia escolher os seus amigos, mas no caso do Instagram você pode decidir quem entra, se todo mundo pode ver, ou acesso. só quem você quer que veja. Né? Então, assim, isso daria um pouco mais de liberdade para quem quiser fazer postagens um pouco mais íntimas da rede social. Vocês recomendam 2 redes? Tipo, uma social e uma profissional? Depende, né? do seu interesse, né? Da atividade, que o empregado desenvolve. Porque O empreendedor precisa, por exemplo, né? Exato. Na verdade, eu andei Os lendo. marqueteiros dizem que não, né? Que é bom ficar com uma rede só. É isso. O que eles falam é que a parte pessoal, o gancho pessoal daquela página atrai, né? é o que atrai. Então, às vezes, as pessoas têm 2 redes diferentes, mas elas veem que o que eles colocam da vida pessoal deles, naquela profissional, é o que acaba atraindo mais seguidores. E esse é um problema, às vezes, de um pouco de abuso do poder de um empregador, né? Ele pode querer usar a imagem de um funcionário, assim... Porque antigamente, uso de imagem era um negócio, assim, que você tinha que pagar muito, né? E hoje em dia, sua imagem tá, assim, a coisa... né? Não é a mesma coisa, né? Então, às vezes, justamente, vamos tirar uma foto de todos os funcionários juntos, e aí pronto. Alegria ali na empresa. Alegria ali na empresa, a nossa confraternização, nosso happy hour, nosso, sei lá, nosso workshop, e aí tá lá expondo todo mundo que tá participando da feira. Mas, assim, a gente tem que partir do princípio que as pessoas têm que ter concordado que elas vão querer ser, porque é a imagem delas, é um direito, né? A gente recomenda que isso fique claro no contrato de trabalho. Se não ficou claro no contrato de trabalho desde o início, pode ser feito um aditivo a qualquer momento. Com a concordância das partes, a empresa pode utilizar, sim, a imagem do empregado para os fins de marketing, de movimentação nas redes sociais, sempre mantendo um limite, né, dos direitos do empregado. Os fundamentais. Exato. E isso protege as 2 partes. Protege o empregado, porque ele não vai ter a sua imagem sendo utilizada para fins que ele não concorda, porque está ali previsto os fins em contrato, e protege também o empregador, a empresa, que vai usar aquela imagem sem o risco de depois ter aquilo questionado juridicamente pelo empregado. Sim. Entendeu? Ele vai poder usar com muito mais tranquilidade e o empregado vai ter os seus direitos respeitados. Tá. E agora Inclusive, é importante, Renata, assim, constar no contrato de trabalho se ele vai ser a título gratuito, se vai ser a título oneroso, né? Porque ele pode questionar isso no futuro na justiça. Né? Quero receber... Não me pagou nada, mas assim, verdade. se isso está lá no contrato que é a título gratuito, então não tem o que questionar no futuro. A prevenção é sempre o melhor caminho. A gente vai ali sempre prevendo tudo em contrato, quais são os melhores caminhos a serem seguidos. A gente está num momento de muita certeza, de muita mudança, de muitos novos costumes, muitas novidades o tempo todo. Então, a prevenção é o melhor caminho a ser seguido pela empresa. E a gente, quando vocês começam a falar, eu fico pensando em vários exemplos, né? Então... Eu penso, por exemplo, uma empresa de, sei lá, supermercados, aí faz um evento interno, mas aí quer colocar no site, como foi lindo o nosso evento interno. Como essas coisas são sutis, né? E provavelmente nem todos os contratos, alguns feitos, sei lá, anos atrás, não vão
vão abarcar todas essas situações, né? Não, com certeza não vão abarcar. Um empregado de 20 anos de empresa não vai ter nunca uma previsão de utilização da imagem do empregado nas redes sociais. Né? Nem existiam redes sociais. Nem não tem existiam como redes. ter. Até pouco tempo atrás, as mudanças estão acontecendo muito rápido, né? Exatamente. Faz um aditivo de contrato de trabalho, vamos resolver isso, colocar ali as regras por escrito. E os nômades digitais, aquelas pessoas que só trabalham na área digital. E tem essa questão, né? Porque quando a gente fala, às vezes, por exemplo, despedir um funcionário, que era uma coisa que o tato pedia que fosse uma coisa presencial, mas às vezes a pessoa nem está na mesma cidade porque sempre trabalhou de forma virtual. Nem como no levar? mesmo país, né? Hoje em Exato. dia, esse pessoal dos nômades digitais, a qualidade de vida deles, segundo eles, é exatamente essa, é a falta de raiz, é você poder migrar ali o mundo todo exercendo sua atividade puramente digital, cumprir ali seus prazos com o empregador, todas as obrigações, mas ele, querendo ou não, pode estar absurdamente geograficamente distante, né, do empregador. Então, como é que seria resolver essa situação? Sim. Pelas redes sociais. E Então, assim, assim, não tem hoje nenhum mudou impedimento. digamos, essa ética ou essa etiqueta, Antes né? Não tem exige nenhum um tato, impedimento né? de se despedir, por exemplo, através de uma rede social, né? Claro que é melhor não, né? Se você puder chamar o empregado para que venha, para ter uma conversa, né? O ato de despedir não é uma coisa legal, né? Você vai encerrar um contrato ali. Sim. Então, não é uma coisa legal. Então, assim, até para preservar a própria dignidade dele, né? Poxa, na hora de contratar, soube conversar comigo direito e agora só manda uma mensagem, né? Então, assim, não tem Uau. impedimento, mas, assim, você tem que observar a razoabilidade, né? O trabalho sempre foi a vida toda virtual, ok. Mas o trabalho sempre foi presencial e na hora de despedir, você não vai ter essa consideração comigo? Então, assim, o Faz ideal é que o sentido. empregador, ele procure sempre fazer o meio presencial, se isso é possível. Agora, se não é possível, no caso do nômade digital, por exemplo, não é possível. Não vai pagar uma passagem lá do exterior para trazer para cá só porque eu quero lhe despedir. Ele vai ficar até com raiva. Até um dano moral real, né? Você vai pensar. Mas teve casos já na jurisprudência de pessoas que foram... de empregadores que foram condenados por dano moral justamente porque despediu de uma forma mais... Assim, a pessoa que lê entende de uma forma mais rude, né? Porque Sim. quando a gente está falando no WhatsApp, O por tom de exemplo, voz. a gente né? não tem o tom de voz, se é uma mensagem de texto. Você não tem um tom de voz, né? O caso que a gente viu na jurisprudência é o quê? Uma empregada doméstica que trabalhou a vida toda na casa, mas na hora de despedir, a patroa manda a mensagem. Seu contrato está encerrado, traga as chaves, depois entraremos em contato para assinatura de documentos. Uau. Ela foi condenada em 3 salários mínimos. Né, de Sim. dano moral, porque não observou a dignidade. Poxa, na hora de contratar, você soube me tratar bem, mas na hora de despedir, não foi uma despedida com justa causa. Sim. Ainda que fosse, né? A gentileza entra muito nessa Claro, questão né? do bom senso, né? Tudo é bom senso mesmo. E assim como despedir não é proibido, sancionar também não é, né? Você pode... Explique sancionar no nosso momento glossário. Sancionar é punir, né? Então, assim... você pode punir, fazer uma advertência por escrito. Olha, você está muito tempo aí na rede social e você não está trabalhando. Já manda ali pela rede mesmo, que vai ser mais fácil, né? Receber aquela mensagem. Sim. Ou você está em casa, né? Num trabalho remoto, por exemplo, manda, olha, eu soube disso e não gostei, isso você está suspenso, você está advertido de que isso não é uma atitude que a empresa concorda. Não vejo nenhuma proibição nesse sentido, não. Vamos especificar, talvez as pessoas fiquem com mais dúvidas em casa, assistindo. Vamos especificar, dar com exemplos, acho que exemplos são bastante didáticos. Situações em que um comportamento na rede social, mesmo que seja, sei lá, pessoal, pode ferir a imagem que esse funcionário tem em relação à empresa. Um exemplo que a gente pode dar é exatamente as questões que vão de encontro aos valores daquela empresa. Então, por exemplo, um hospital. Um hospital. Nós tivemos agora na pandemia algumas ações de hospitais que dispensaram por justa causa empregados que não estavam agindo de acordo com a dignidade daquela atividade que está sendo explorada. Então, assim, dancinhas com macas, exposição de pacientes, são comportamentos que vão de encontro ao que a atividade preza, ao que Às vezes a atividade exige. nem em relação só à empresa, mas a própria dignidade
Da profissão, né? Isso, exatamente. Às vezes é até antiético, né? Tem muitas profissões que não permitem. Pelo outro lado, coisas que a gente falou da questão de poder acontecer o assédio por parte do empregador, né? De você exigir alguma coisa do empregado que não necessariamente é permitido ao empregador exigir. Você Exemplo. tem uma rede social privada e isso, inclusive, é um exemplo fático. Sim. Uma amiga minha viajou para um local de praia, ela tem uma rede social privada e ela publicou fotos de biquíni na praia, na rede social privada dela. Ela recebeu uma advertência por escrito, no caso pelo WhatsApp, de um dos superiores hierárquicos dela, dizendo que ela estava postando muitas fotos de biquíni nas férias e tal, e que aquilo ia de encontro ao que é a empresa. Mas ela não tinha. Era uma rede social fechada, nenhum dos clientes da empresa estavam ali e só os colegas de trabalho dela, que tinham uma relação pessoal com ela, tiveram acesso àquelas fotos. Nem o empregador tinha. Então nesse caso, o empregador passou dos limites. Exatamente. Se você analisar uma questão dessa a fundo, pode ser que fique caracterizado um assédio por parte do empregador. Então, tem que ter muito cuidado por parte da empresa na hora de sancionar, na hora de despedir, na hora de exigir um tipo de comportamento do empregado. Vou dar um exemplo muito doido. Alguém de uma loja de roupas pode pedir ao que um funcionário nunca tire fotos com roupas de uma empresa concorrente, por exemplo. Eu acho complicado porque a gente não vive uma situação econômica em que você pode exigir isso de qualquer pessoa, não só em relação à roupa, mas a alimentação, realmente você restringir o mercado, a possibilidade daquela pessoa de consumo, né? Para um nicho, às vezes financeiramente não é nem possível. A gente vê lojas aí de roupas que uma peça de roupa custa milhares de reais. E aí? Sabe como é que fica para esse empregado? Tem que ter uma flexibilização. É diferente de uma empresa que, como a gente comentou antes, que exige um tipo de valor, saúde e não exploração dos animais. E a pessoa postar foto numa churrascaria. Aí é uma coisa meio complicada realmente de você lidar. Tem que ser analisado. Mas, assim, você exigir do empregado que tenha um certo tipo de comportamento que não vai influenciar necessariamente naquela atividade da empresa, eu acho que tem que ser analisada essa questão mais a fundo. Eu agradeço a presença das duas, Natália Pimenta, Thalita Carvalho, nossas especialistas em Direito do Trabalho. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta para a gente está no Instagram, está no YouTube, você pode nos escutar também no Spotify, assina o nosso canal, ativa as notificações para não perder nada e continua tirando todas as suas dúvidas do mundo jurídico. Esse aqui foi o LCcast, o podcast do Ladei Cerqueira, Advogados Associados. Mais uma vez, obrigada, Natália e Thalita.